esse livro foi nascendo, o objetivo é mais isso, mas antes disso, a Suzana, que é muito perto de mim, que fez a tradução é do Arnaldo, mas tive uma revisão do texto essencial, porque eu escrevi muito mal e na tradução em português então é pior, que não tem pessoas muito fantásticas, que são a Marli e a Suzana, que faz todas as correções que o texto precisa para que seja um pouco mais inteligível. Então, obrigado já, mas ele vai falar um pouco, não sei de quê, então vamos ver. Depois vou falar um pouco do livro e no final a Lúcia, que tem uma escola como grupo que se chama Casa 5 e que vai organizar uma formação associada com o livro, vai falar um pouco também. Bom, eu vou ser muito breve, porque eu nem vou falar sobre o conteúdo do livro, obviamente. O Patrick é o autor que está aqui, que tem a propriedade para falar disso. E eu fiz um trabalho que é isso que o Patrick falou, que é a revisão técnica, né? Eu também sou escritora, então eu tenho um preciosismo aí de palavras, de escolher e tal. E eu fiz isso. Foi um trabalho profundo, intenso, e o que foi interessante é que, enquanto eu fazia, eu estava enfronhada no livro, eu tive muitos sonhos, e sonhos muito intensos. Bom, sonhos sempre são intensos, né? Porque eles nos conectam a um lugar que a gente aqui na vigília não tem muito acesso, né? Que é o inconsciente. Esse lugar da sabedoria aí que nos conta quem somos nós. Mas eu conheci o Patrick há muito tempo, conheci o Américo também no mesmo lugar. Era um seminário sobre sonhos. O Patrick nem morava no Brasil, nem falava português. Tinha um tradutor, que era o Charles, né? E era a Suzana, que muita gente conhece aqui, que é a minha sócia lá do consultório, que me convidou. Ela já estudava com o Patrick. E eu fui lá, era um fim de semana, era um seminário o dia inteiro. Fui no Sesc Pompeia. Nem sei quando foi isso, mas há 20 anos. Então mais até, né? 30 anos, sei lá. Há 30 anos. E eu estava lá, um monte de gente que eu não conhecia, sentada lá. E, bom, sonhos não eram uma coisa... Os sonhos faziam parte do meu universo, porque eu sou psicóloga junguiana. Então sempre trabalhei com esse universo mais simbólico, né, com sonhos numa outra dimensão que não residual do Freud, né, com os arquétipos, inconsciente coletivo, todo esse mundo simbólico. Então sonhos para mim era meu universo. Eu sempre escrevi meus sonhos desde a faculdade, eu tenho um monte de cadernos de sonhos e tal. Enfim, eu estava lá achando que estava em casa, né? O Patrick começa a falar e todo mundo sentado. Eu lembro muito do Américo anotando, todo mundo anotando. Eu fiquei impactada, porque não era sobre sonhos que ele estava falando. Até era, mas ele falava coisas que eu não conhecia, muitas que eu não entendia, mas eu senti que aquilo falava comigo num lugar muito profundo, como se estava falando com a minha essência mesmo. E me descortinando aí uma direção que eu estava há muito tempo procurando e tateando, assim, e é como se ele me mostrasse isso. Mas eu fiquei muito impactada, não foi assim tão simples, era o dia inteiro, todo mundo saiu para almoçar e eu não queria almoçar com as pessoas, eu queria ficar sozinha e eu estava desencaixada, eu estava fora da ordem, tinha alguma coisa aí que estava esquisita. E eu fui andando pela rua, eu lembro que eu andava assim, eu tinha até raiva um pouco. Eu pensava, era para eu estar, eu tinha uma viagem programada, isso é verdade, era para eu estar lá na piscina, com todo mundo, tomando caipirinha, adormecida.
E de repente eu entendi que tinha caído um véu e que era um caminho sem volta. Então, este livro do Patrick, esse livro aqui, ele é muito mais do que um livro sobre sonhos, que vai falar de aspectos teóricos, aspectos psicológicos, vai falar da experiência pessoal do Patrick com sonhos no caminho dele, mas ele vai muito além disso, ele ultrapassa tudo isso, porque ele vai nos mobilizar num lugar muito especial. Ele vai falar com o nosso inconsciente, com esse lugar da nossa sabedoria, que assim, é como se ele fosse uma bússola, um guia, um companheiro de viagem para a gente. Ele vai suscitar encontros nossos com coisas muito, muito íntimas. E eu acho que a nossa força está na possibilidade que a gente tem de se tornar quem a gente é de fato. E os sonhos, eles são essa bússola, essa direção, esse indicador de vai por aqui, vai por ali, né? Ele dá o caminho para a gente. E todo o processo de autoconhecimento que vem através dos sonhos ou de um trabalho é o caminho espiritual. Então esse livro aqui é um companheiro de viagem para todos nós. Então, para todos vocês, ótima leitura. Boa viagem para todos nós e obrigada, Patrícia. Bom, falar depois da Suzana, com essas palavras do coração, hein? Então vou ficar muito mais formal por enquanto, hein? Porque eu preciso de evidência, agradecer a algumas pessoas. Em primeiro lugar, a editora, que correu o risco de um livro de mais de 500 páginas, hoje em dia, hein? Fora do América e de algumas editoras locais, é complicado de encontrar. Então, obrigado a Paulo, obrigado a Polar, América estão aqui, para editar meus livros, que muitas vezes são um pouco densos e pesados. Obrigado à livraria Ponte da Lança, hein? E o Bruno, que oferece esse lugar para nós hoje. Obrigado para as pessoas que conseguiram transformar um escrito francês denso com um escrito português mais leve. Então, o tradutor, o Arnaldo Bassoli, a Suzana e a Marli. A Marli não está presente aqui, mas convidada, mas ele não tive a possibilidade. Então, é sempre um presente ter pessoas que conseguem captar meu pensamento e conseguir traduzir isso de um jeito mais ou menos certo, porque a tradução é sempre complicada. Eu estou escrevendo em francês. Obrigado também a Lara que suporta meu trabalho e minha dedicação. E também obrigado para o Arnaldo e a Lúcia para outro jeito, que são que Arnaldo dinamizou um grupo para o trabalho com sonhos e as tradições, um grupo, como se chama, remoto, cada semana, mais informal, e a Lúcia, que oferecia toda essa escola para uma formação muito mais estruturada, associada com sonhos e com o livro, mas ela vai falar disso depois. Então, todas essas pessoas, e obrigadas a vocês, ficar aqui agora, às 9, seria muito mais legal, imagina, comer, ou festejar, ou assistir à televisão, mas vocês estão aqui. Então, muito obrigado mesmo por tudo isso. Não quero falar
não é uma palestra que eu estou oferecendo nesse compartilhamento, é mais o que posso imaginar que seja esse livro, porque depois só o leitor vai saber o que é. Mas, então, por isso, tem 3 pontos que eu gostaria de esclarecer um pouco. Um que é a questão de qual é a construção, o campo de pesquisa, o campo de conhecimento associado com esse livro. Um pouco depois da minha história pessoal, como eu cheguei até esse livro, de facto. E depois, porque esses títulos, os sonhos, o ser e os sonhos, a psicontologia entre ciência e tradição, não é espiritualidade, mas é um pouco equivalente. A psicontologia entre, então, a ciência e a espiritualidade, porque tudo isso. Então, o que eu acho que é a riqueza desse livro, que foi desde o início sem saber, depois eu tive a capacidade de saber, mas desde o início, vou falar isso depois, lá na segunda parte, como eu cheguei nesse livro, é a questão da minha própria natureza. Eu estou sempre curioso em ligação com a vida, com o conhecimento, com o ser humano. Então eu fui em muitas direções, que poderia estar uma dispersão total, mas que para mim não foram, porque estava sempre com uma visão. Eu tive uma pergunta básica, que é que o ser humano é sempre o mesmo, que seja o passado ou o presente, que seja o Oriente ou o Ocidente, que seja a cabala, a ciência, a psicologia, etc. Farão sempre a mesma coisa. Então, qual poderia estar essa visão de uma invariância antropológica, que eu chamei assim, com minhas próprias pesquisas, desde o início, mais ou menos. E eu acho que a riqueza desse livro é um pouco isso, é que ele consegue interligar muitas portas de entradas que nas aparências parecem muito separadas, mas que de facto são sempre interligadas, porque sempre falamos do ser humano. Então, esse livro, ele carrega um link, por exemplo, na psicologia, entre Freud, Jung e outras pessoas, outros grupos. Porque eu acho que Freud tem razão, Jung tem razão e outras pessoas têm razão. Toda a questão é saber do que se fala, cada vez. Não? Esse livro carrega um link entre, por exemplo, a neurofisiologia e a psicologia. São campos diferenciados, mas um vai nutrir o outro e vice-versa. Por exemplo, quando Freud fala que os sonhos e o inconsciente são associados com recalcos, tudo bem, eu confirmo isso. Mas, ao mesmo tempo, é só isso. Por exemplo, na neurofisiologia, uma criança, como um pintinho, sonha em ovo ou na barriga da mãe. Então, onde são os recalcos? Quando você é na barriga da mãe. Um ovo de uma galinha. Bom, porque tudo isso é neurofisiológico, é a atividade cerebral associada com a eletroencefalografia. Então, se o sonho acontece desde da fecundação ou da fase embriogênese, onde são os recalcos? Eles já não têm, não têm os órgãos de percepção, a cabeça, etc., construída para esse um lixo do inconsciente, associado com a minha vida existencial, etc. Então, tudo isso faz de que, em realidade, eu falei, Freud tem razão, não é porque uma criança sonha na barriga da mãe que vai contra o desejo, a teoria freudiana. Mas a teoria freudiana é construída sobre um certo eixo que não é claro, não é bem definida, de facto. Como a medicina, sou médico. De facto, você faz seus estudos de medicina, bom, então essa é a verdade, essa é e depois, de facto, o que fiz que os médicos pensam e percebem assim.
Porque, de facto, na medicina chinesa, por exemplo, sou também médico chinês, a visão do corpo humano, a visão da doença é totalmente diferente da visão da biomedicina. Então, é porque um é louco e outro não. Então, tive todas essas perguntas associadas com a minha própria jornada, vou falar um pouco depois disso, mas a riqueza desse livro é já, em primeiro lugar, isso. É que, de facto, eu estou oferecendo muitos pontos entre fontes, portas de entradas diferenciadas, mas para, de facto, tentar de encontrar um pouco mais o que é o ser humano, porque tem muitas contradições, senão. Não? Vou tentar de apontar algumas dessas. Por exemplo, tem uma oposição fundamental entre ciência e tradição, ou ciência e espiritualidade. Por quê? Porque a ciência é o dono de tudo, do saber, do conhecimento, é isso. Mas seria anticientífico falando disso. Porque o fundamento da ciência é permitir abrir sobre a questão do dúvido. Se não tem dúvida, não tem ciência. Então, ela não pode estar o dono do conhecimento. E tudo é assim. Então, de facto, eu fui sempre um pesquisador para proibir de virar em círculos, de uma tautologia fechada, essa é a verdade e o resto não é. Então, essa é um pouco a minha jornada e a riqueza, espero, desse tipo de livros, porque estou introduzindo muitas fontes tradicionais, textos da Gênese bíblica, da tradição grega, etc. E claro, da ciência, da visão científica, das visões psicológicas, psicanalíticas e outras. Como eu cheguei aqui? Eu cheguei aqui porque eu sou um pesquisador de um jeito fundamental. Não sou com nenhuma escola, nenhum grupo iniciático, porque cada vez eu tenho a impressão que é um fechamento. Você faz parte de uma igreja, de um pensamento específico. Bom, para mim, o real é além de tudo isso. Então, eu cheguei um pouco nessa situação porque eu tive um percurso, em primeiro lugar, acadêmico. Eu falei, tive uma formação de medicina. Depois disso, como não vou falar da minha profissão de vida, mas bom, fui médico na oncologia, num centro de oncologia em Nice. E depois eu tive a vontade de fazer pesquisas mais fundamentais, então fiz um mestrado de microbiologia, fui pesquisador no Instituto Pasteur em Paris, nas ciências fundamentais. E depois, bom, eu abri outras perspectivas, porque eu achava que outras dimensões da saúde do ser humano estavam... Tudo isso foram encontros imprevistos, um jantar, encontro com um acupunturista, esse tipo de coisas, não vou falar da minha vida. Mas sempre fui interrogado sobre essas outras perspectivas. Mas quando você começa a abrir todas essas dimensões, como você vai ligar a cabala com a alquimia, com a medicina científica, com a psicologia, etc., etc. Você fica um pouco perdido. Não? Então, é assim que eu tive essa visão de como construir um modelo de invariância antropológica. Foi uma reflexão pessoal. Eu falei, o ser humano é sempre o mesmo, que seja 2.000 ou 3.000 anos antes ou agora, que seja Oriente ou Ocidente, etc. Então, se o ser humano é sempre o mesmo, é um postulado, é claro, é que deve ter algumas construções onde tudo isso pode se encaixar. Então, eu que tentei de fazer, demorei anos e anos, mas mais ou menos em 90, eu tive essa visão de um modelo antropológico onde tudo se encaixava no plano das tradições. Então eu tive a possibilidade de encaixar a medicina chinesa com o yoga tântrico, com a cabala, com a busca dos cavaleiros, da Idade Média, etc. Tudo bem, mas não consegui encaixar
a medicina e a homeopatia nisso. A acupuntura sim, porque ela faz parte desse conjunto de conhecimentos tradicionais. Não consegui encaixar. E de um jeito muito curioso, que vem do Brasil, em 91 ou 2, não me lembro bem, mas encontrei pessoas amigas daqui, a Júlia, a Maria, que falaram, encontrei um francês lá, que é Basarab Nicolescu, que trabalha a questão da transdisciplinaridade, você deveria encontrar Basarab na França. Bom, encontrei, e eu percebi que, de facto, estava a chave para fazer essa junção entre essa invariância tradicional, de invariância antropológica que eu já consegui fazer com as tradições, e a questão da ciência, entre aspas. Porque ele falava, como é um físico quântico, de níveis de realidade. E níveis de realidade, para mim, falava de diferentes mundos nas tradições. Então, tive já uma junção possível, uma comunicação possível que nunca eu tive até esse momento. E encontrei Basarab, depois fiz parte dessa mouvance disciplinar que foi muito heurístico, na realidade. Porque ela me permitiu de fazer essa junção entre ciência e tradições. Porque, pouco a pouco, eu percebi coisas, eu vou voltar um pouco no passado para depois que seja mais compreensível, entendi coisas que não tive capacidade de entender até esse momento. Então vou voltar no passado, entre aspas, da minha vida, e sobre os sonhos ao mesmo tempo. Com sonhos, não sei porquê, quando eu estava ao início do Instituto Pasteur, em Paris, nos anos 75, mais ou menos, comecei a anotar meus sonhos. E não sabia porquê, porque nunca estava num processo de psicanálise, de psicologia, não sei, mas os sonhos estavam tão fortes que comecei a anotar. Au início estava 2, 3 por ano, pouco a pouco tive uma ampliação. E esse sonho sempre falava comigo, porque eles estavam muito fortes. E pouco a pouco eu percebi que eu tive sonhos premonitórios, etc. Então, de onde vem tudo isso? Não acredito, mas se verifica, bom, tem uma certa verdade nisso, etc. Então, estava um pouco a confusão, mas ao mesmo tempo tentando de entender. E quando eu fui nesse processo de articulação entre ciência e tradições, lá eu volto de novo em 92, eu percebi que lá tive possivelmente coisas que eu poderia entender. E como a vida é sempre engraçada, eu tive sonhos falando que eu precisava voltar na direção da universidade. Então eu voltei. Como eu estava interessado para a questão da antropologia, eu fiz um mestrado de antropologia médica. E depois tive a vontade de ir na direção do doutorado, porque um dos meus sonhos estava vestido com uma roupa de doutorado. Bom, então, doutorado? E, claro, com mestrado de antropologia, fui uma inscrição num doutorado de antropologia, em Paris 6. Estava em 96, se me lembro bem. Bom, e participo de um congresso acadêmico em Rennes, me lembro muito bem disso. Estava tomando um café, como sempre, minha vida é assim, hein? Encontros improváveis. Estava sentado na mesa, bebendo um café. Uma pessoa se sente, porque não tive outras mesas disponíveis, uma pessoa se sente no lado de mim. Eu falei, eu posso? Eu falei, claro, por favor. Estava Gaston Pinault, que estava um professor de ciência e educação. Ele participava do congresso onde eu estava. Bom, compartilhamos, gostei da pessoa, porque ela estava uma coração muito aberta, uma pessoa incrível. E como ele estava professor da academia, ele falou, mas se quiser, estava no início da inscrição do doutorado. Você pode mudar de doutorado para ir no doutorado de ciência e educação, sem problema. Como eu gostei da pessoa, foi. E lá, é assim que foi criado, de facto, o livro de agora. Vou explicar porquê. Porque nesse doutorado, ao início, a academia aceitou uma busca associada com pessoas como eu.
ela estava em ciência da educação e da formação adulta. Né? E ela estava trabalhando sobre como as pessoas adultas se formam. E, então ela estava interessada com a minha própria experiência, porque estava uma formação bem ampliada já, nesse momento. Então a temática estava como essas pessoas como eu estão se formando. Então estava o campo de pesquisa, estava médicos que são homeopatas, acupunturistas, não sei o que. Bom, essa foi aceitada para a universidade. Há um momento, ele falou comigo, mas Patrick, de fato, você se complica a vida com isso. Você é isso, então fala da sua própria história de vida. Falei, bom, Gaston, não gosto muito de falar de mim, mas posso falar da minha própria história de formação. Não de vida, mas de formação. Tudo bem. Então, foi o início da pesquisa. E não sei porquê, porque uma pessoa que... a Maria, o Américo conhece muito bem, a Laura também, Gaston, é uma pessoa muito intuitiva. E ao momento, Gaston falou, mas ao momento lá, você me falou que você teve muitos sonhos. E de facto, eu tive em 96, mais ou menos 750 sonhos escritos, com relatos. Ele falou, você deve integrar isso na sua pesquisa. Eu falei, mas Gaston, é impossível, já um sonho é complicado, então 750, o que eu vou fazer com isso? É impossível. Então não faz. E depois entendi por quê, porque a metodologia da história de vida, ele estava um grande especialista internacional disso, tive um ponto fraco que estava associado com uma crítica forte da psicanálise. Que fala, bom, você pode falar de qualquer coisa sobre a história da vida e depois outra coisa, então onde é a verdade nisso? Não tem uma construção forte em ligação com esse tipo de metodologias. Mas se você integra o inconsciente, talvez. Então ele me jogou lá nessa pesquisa. Então, bom, eu fui com minha própria história de formação, que estava um relato de minha vida de formação e centenas de sonhos. Então, o que você faz? Bem, não estava psicanalista, psicólogo, não sei, mas estava pesquisador, então você faz a leitura dos sonhos. E você tenta descrever, bom, lá tem sonho de isso, então fiz colunas, tentando de formalizar cada sonho, tentar de entender o que se falava, isso. Bom, foi muito pesado e sem solução, mas ao mesmo tempo foi muito interessante depois, quando eu comecei a entender melhor. Mas fazendo essa leitura, e releitura de sonhos, a um momento eu percebi que de facto essa sequência de sonhos falava da minha própria história de vida onírica e imaginária, que de facto estava um mito da alma, desconhecido de mim, porque é o inconsciente, mas que falava de mim. Porque eu vi que tive algumas articulações, como eu tive datas, uma cronologia com a minha própria história de vida, eu vi que a cronologia onírica com os relatos de sonhos tive correspondências. Então eu comecei a articular essas coisas. E eu vi que, em realidade, tinha uma interrelação muito mais forte que eu acreditava. Porque sim, tive informações que chegavam da vida existencial, tipo recalques, de Freud, na direção do inconsciente. Eu verifiquei isso. Mas eu vi que, ao mesmo tempo, tive toda uma dimensão onírica, por exemplo, sonhos premonitórios, que carrega informações que vêm de uma outra dimensão de mim, que não sou eu. Porque quem estava sonhando, estava pensando e articulando esses tijolos associados com os sonhos, porque eu estou dormindo. Então, pouco a pouco, eu percebi que nessa pesquisa tive uma questão que eu chamei depois, que não é pessoal, né? A filosofia fala disso, uma inteligência agente, o Espírito Santo. Tem dentro de mim uma inteligência que tem a capacidade de articular, de construir um certo
pensamento e uma fenomenologia para comunicar comigo. Então, pouco a pouco, eu constituí essa articulação e tudo isso associado com, porque eu estava num plano acadêmico, com a epistemologia que eu tentei de esclarecer, de trabalhar, que não fui tanto essa do Basarab, mas que foi minha própria construção, em ligação com o meu campo de pesquisa, que foi associado com a transdisciplinaridade. E isso foi muito forte, porque até esse momento, até usar esse doutorado lá, nunca eu sabia a palavra epistemologia. Porque, de fato, quando você tem uma formação na medicina ou na ciência, na microbiologia, nunca se fala de filosofia das ciências e nunca se fala que poderia ter outros tipos de visões de pensamentos associados com conhecimento. Então, aí eu percebi que, de fato, tudo estava para se reconstruir. E com essa construção dessa nova epistemologia transdisciplinar, eu comecei a articular tudo isso, a integrar a ciência mesmo dentro desse modelo mais ampliado, que estava incluindo sonhos e vida existencial, com uma metodologia da tessilagem, entre o fil da trama, que é a vida existencial, o fil da ardidura, que de facto é a vida inconsciente e os relatos dos sonhos. E bom, e foi assim que eu construí esse doutorado. E, bom, e com isso, depois desse doutorado, tive um livro na França, depois tive a edição Triumph, fiz aqui a tradução desse livro em 2009, se me lembro bem. Bom, e foi assim, até o momento onde, como desde esse momento fui muito mais implicado com a questão dos sonhos, eu tive essa vontade de ampliar e de entender melhor, porque já no plano do que poderia se chamar alquimia, desse link entre sonhos e alquimia, eu tive essa boa sorte de já ter no doutorado sonhos associado com o albedo e a rubedo. Tive indicadores específicos para falar disso, mas tudo isso precisa, claro, se especificar, não vou falar disso aqui, mas não são palavras assim, tudo isso associado com indicadores precisos de pensamento, racionalidade, fenomenológicos, etc. Mas para falar mais simples, mas depois, esse sonho, eu tive outros sonhos depois. E, de facto, no fim dos anos 2020, mais ou menos, não tive 750, mas 1500 sonhos. Eu tive a vontade, então, de voltar sobre essa pesquisa para reintegrar esses 750 sonhos adicionais, para completar um pouco toda essa fase da rubedo, entender melhor o que se falava. O que eu fiz? E quando eu fiz tudo isso, eu vi que eu tive uma muito grande riqueza e, com isso, eu tive a vontade de escrever um livro. Então, é assim que foi a criação, entre aspas, desse livro, que de facto é uma longa história, que você vê desde o início dos relatos do sono, em 75, minha própria pesquisa sobre muitos outros planos, para pouco a pouco integrar esse processo de articulação e de facto entre ciência e tradição, porque o plano transdisciplinar é mais acadêmico, a jornada interior é mais... o plano acadêmico é associado com a transdisciplinaridade. A jornada interior é mais uma jornada que poderia se chamar de transpessoal, e todas as articulações que eu fiz entre diferentes tradições, Oriente, Ocidente, Cabala, Alquimia, é transcultural, na verdade. E tudo isso carrega o mesmo modelo, na realidade. As mesmas construções associadas com, em mesmo tempo, alguns conhecimentos tradicionais, conhecimentos científicos, e minha própria jornada no plano experiencial. Então é um pouco isso que eu tentei de oferecer, porque quando você recebe, você precisa compartilhar, então foi um pouco a ideia desse livro.
que foi construída assim. Então, lá é mais agora talvez a terceira parte desse compartilhamento, a questão do título. Com essa sequência de pesquisas, eu percebi que em realidade, a visão da psicologia estava uma visão reducionista, em realidade, como a ciência, no plano básico. Então eu fiz toda uma pesquisa, uma investigação associada com as mudanças paradigmáticas na história. Não vou falar disso agora, porque seria um pouco demorado demais, mas o que eu percebi é que se você chega na visão da ciência moderna, que se chama, no plano acadêmico, monismo materialista, Auguste Comte, fim do século XIX, toda a construção da ciência é associada com isso. O freudismo é totalmente isso. O Freud tive a vontade de ser reconhecido para a academia. Então ela vai desenvolver um modelo que é mesmo monista materialista na psicologia, que ela vai falar depois como a psicanálise. Por exemplo, os recalcos são monistas materialistas, se você entende bem. Porque o que vai valer é a vida existencial, a materialidade do corpo. Então a fenomenologia existencial. Porque o inconsciente é o lugar do nada. Então, como é o lugar do nada e que tem o inconsciente, que não pode ser negado, é claro que é um recalque do consciente na direção do inconsciente. Entende? Isso é real, sim. Não falo que não é uma crítica, mas ao mesmo tempo o inconsciente é muito além disso. Muito além disso. Eu percebi que o inconsciente estava ontológico, porque é o inconsciente que fala de mim. Porque quando eu falo de mim com o consciente, eu falo de quê? Eu me chamo Patrick, eu sou médico, estou casado, bom, tudo bem, mas isso é exterior. Porque tem muitas pessoas que se chamam Patrick, que são médicos, que são casados. Entende? Então, em realidade, não falo da minha própria singularidade da alma. Eu sou além disso. Então, o que carrega essa dimensão ontológica são os sonhos, para mim. Talvez tem outros portas de entrada, não sei, mas para mim são sonhos. Então, para mim, os sonhos são associados com um inconsciente ontológico que carrega a memória do ser. Toda a questão é que essa memória do ser ela vai se revelar na sequência da nossa própria jornada. Porque é um pouco como se você caminha na Terra, lá, mas você vai ver as paisagens em ligação com o lugar onde você está. Então, se você foi sempre no bairro do mar, você não pode imaginar o que é assim na montanha. Mas se você nasce na montanha, você sabe o que é. Então, em realidade, os tijolos que estão construindo o diálogo entre consciente e inconsciente, eles estão revelando o lugar onde eu estou, no presente de mim. E isso carrega duas perguntas que eu já percebi no doutorado lá em 2000, porque para justificar a história de vida de todo o meu trabalho, eu fui até o texto da Gênese sobre a primeira pergunta do Deus para o Adão depois da queda. Você pode ver isso na Gênese. Deus fala para o Adão: Adão, onde você está? Onde você está? E isso carrega duas perguntas, de facto, não uma. O onde e o está. Então, se Deus pergunta onde, é que tem diferentes lugares, porque senão não vale a pergunta. Então, já significa que o ser é associado com diferentes moradias, para usar de uma outra palavra. Então, onde você está? Sobre qual lugar, sobre qual grau da escada de Jacob você se coloca? E isso é um link com a fenomenologia, onde. Então temos uma fenomenologia existencial, o ser que vive lá no mundo e que percebe as coisas, mas isso é associado com a consciência, porque dentro do momento onde estou me acordando, até o momento eu vou dormir. Mas tem outro lugar, talvez tenha outros, mas tem minimum um, que é o lugar do inconsciente. E o lugar do inconsciente é totalmente diferente, porque é impossível que eu possa voar de um jeito natural na vida existencial. Mas se eu tive sono, onde eu posso voar? Então, isso é bobagem,
porque o inconsciente é o lugar da loucura? Não, porque o inconsciente ele fala numa língua simbólica. Então eu preciso entender o que significa essa língua. E como comunica como essa inteligência agente, esse Espírito Santo comunica comigo. E ele comunica com uma língua simbólica. O que é a língua simbólica? Ele tem a capacidade de agregar, que é a etimologia do símbolo. Essa questão da inteligência que vai construir a informação, que vai informar e que vai pegar alguns tijolos que são reconhecíveis para mim no plano da consciência. É assim que vai se construir a interface entre o consciente e o inconsciente que aparece nos sonhos. Então, toda a questão é que essa inteligência ela vai se revelar na sequência de minha própria jornada. Porque se eu sou no beiro do mar, ele vai mostrar elementos associados com o beiro do mar. Se eu sou em cima da montanha, ele vai mostrar elementos associados com cima da montanha. Então, é assim que, pouco a pouco, eu construí esse entendimento que de facto mostra que a psicologia moderna é de facto muito reducionista. Porque a psicologia já é uma palavra que aparece só na história. É fácil de verificar, acho que é o século XVI. Então, antes não tive psique, não tive psicologia, é claro que sim. Mas não se chamava assim. Se chamava alma, se chamava imago. A imago Dei, a psique. A alma e as almas, porque nas tradições, a Cabala tem 5 almas, a tradição chinesa 5 também, etc. Então, o conceito de alma é muito mais complexo e sofisticado que nós achamos. Mas não tive só a alma, tive o espírito e o corpo. Porque agora a epistemologia moderna, ela fala só do corpo. Porque o que é a psique? É o funcionamento do cérebro, dos neurônios, então do corpo. Fora do corpo tem nada. É isso a verdade. Sim e não. Porque quando você tem sonhos premonitórios, de onde vem isso? Que são verificados, sem manipulação. Eu tive isso. De onde vem isso? Não? Então, em realidade, você vê que quando você faz essa pesquisa um pouco mais paradigmática da história ocidental, você vê que eu tive rupturas epistemológicas, rupturas paradigmáticas, dramas ontológicos na história, e que somos mais e mais separados da nossa fonte divina. E que, então, precisava curar, entre tudo isso. Um pouco a tentativa que eu fiz com esse tipo de reconstrução. Porque na tradição não tem só a pluralidade material existencial que existe. Na tradição tem sempre, Platão e outros, tem sempre uma polaridade entre o mundo divino e o mundo físico. Mas essa polaridade entre o mundo divino e o mundo físico já tem um reducionismo com Descartes, por exemplo, século XVII. O dualismo de Descartes já a perto do terceiro ponto. O que é esse terceiro ponto? É a alma. Resta conexão fala do espírito e do corpo, não da alma. Então, a mediação que estava permitido até esse momento com a questão da alma, que foi totalmente ignorada ou perdida, esse sentido profundo da alma e dos diferentes níveis da alma, dos diferentes níveis da jornada interior, então das paisagens da alma. O uso disso, por exemplo, desse livro, foram perdidos. Então é um pouco como se temos um corpo sem capacidade de voltar na direção da nossa fonte original, sem escada de Jacob, sem possibilidade de contato com o divino. Então tudo o que somos são crenças e representações associadas com Deus, em ligação com uma identificação quase absoluta com o mundo do corpo e da materialidade. Então é um drama mesmo a situação do mundo moderno e de onde nós estamos. Então é um pouco isso como história que eu tentei de recompor. E então a psicologia não estava suficiente, porque a psique é só o onde. Mas o onde de quê? A psique é uma projeção
percepção associada com o mundo. Então, uma fenomenologia psique. Mas, ok, eu vou perceber tudo isso, mas o que eu percebo? É porque tem um ser, que eu sou, que percebe. Então, não tem psique sem ser. E por isso a questão da psicontologia. E esse ser, ele é associado também com uma pluralidade de níveis. Porque o ser que eu sou no plano de uma realidade física é o ser biológico. Já o ego não é tanto a realidade biológica. Porque eu posso imaginar coisas do passado ou do futuro, como a psique, que minha biologia mesmo não pode permitir. Porque não, entende? Então, de fato, quando você começa a entrar nessas dimensões, você percebe que não tem uma psique sozinha. Então, a psicologia em si é um lugar vazio, se você não interliga isso com o ser. Então, se eu sou com um certo grau de percepção do mundo, que é a própria psicologia do momento, vou perceber as coisas de um certo jeito. Mas, ao mesmo tempo, eu vou sempre interpretar e tentar de entender melhor essas percepções em ligação com o ser que eu sou. Porque a mesma percepção, que é um problema na comunicação, uma pessoa, outra que você, vai perceber a mesma coisa de um jeito diferente. Porque ela não é no mesmo grau do ser que você. Problema de comunicação. Então, toda a questão é enriquecer essa complexidade, mas ao mesmo tempo com muita precisão. Então, sobre qual grau, cada vez, estou me colocando. Tanto na vida existencial, como minha própria racionalidade, e nos sonhos, para as pessoas que trabalham comigo nos grupos de sonhos, a primeira pergunta cada vez é onde você está. Onde o sonhador está, sobre qual grau da escada de Jacob a pessoa se coloca. Porque não tem interpretação possível sem essa associação com o lugar onde você está. Porque é o lugar onde você está que carrega a informação do ser e a interpretação é interligada com isso. Então, a interpretação e o trabalho que eu estou oferecendo é sempre associado com o processo hermenêutico, no sentido onde tem sempre diferentes pontos de vista. Então, uma pessoa que é freudiana, por exemplo, que vai fazer a interpretação de um sonho, ela vai ter razão, porque ela se coloca sobre um certo plano. Em geral, o paciente que vai participar desse processo se coloca no mesmo plano, porque senão ele muda de terapia. E uma outra pessoa com o mesmo sonho, que, por exemplo, é psicólogo junguiano, vai ver as coisas de um outro jeito. E uma pessoa que, mas ao mesmo tempo, o que nós vamos perceber é associado com o lugar onde nós estamos. Então, a interpretação dos sonhos é, ao mesmo tempo, o lugar onde está o sonhador e o lugar onde está o intérprete, a pessoa que faz a interpretação. Porque a pessoa que faz a interpretação não vai conseguir entender mais que o lugar onde ele está. Ele vai entender os lugares onde ele foi, onde ele está, mas não onde ele poderia ser e que ele não entende, sem a experiência disso. Então, é um pouco isso que eu tentei de oferecer para essa questão do ser e sonhos, e como o subtítulo é a psicontologia, porque eu achava que a questão da psicologia não estava adequada, você entende porquê. A psicontologia, é claro, é um link entre a materialidade e a espiritualidade, então entre ciência e tradição. Um pouco isso o título.